Vira um pouquinho aquela luz pra cá, por favor. Pra baixo. Só pra vir mais. Pra cá. Boa noite. Quem tá chegando, seja bem-vindo. Já já a gente vai ter uma live aqui com a terapeuta, psicóloga Clarissa Reis. Bem-vindo, Júnior. Sejam todos bem-vindos. Esperar alguns segundinhos para Clarissa entrar. Pra gente começar o nosso bate-papo hoje. Boa noite. Kumon de Taguatinga. Esperando hoje na live. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Hoje nessa live a gente vai conversar sobre alguns segredos que nós terapeutas ouvimos durante as sessões, né, de terapia, de sexualidade, de relacionamento, de tantra. Muita gente fica curioso quando escuta que eu trabalho com essa profissão. Boa noite, Dalgali. É Dalgali, Denise, é isso? Diz aí pra mim se eu pronunciei certinho. Clarissa já chegou aqui. Guardar. Oi, Clarissa. Oi, meu amor. Tudo Bom? bem? Joia. Tudo e você da vala? Tudo bem. Bem-vinda. Se apresente Obrigada. pro pessoal. Sinta-se em casa. Que alegria. Obrigada também pela oportunidade. Conta um pouquinho do seu trabalho, Clarice, como que funciona, como que você chegou, né, se tornou Aham. terapeuta, para quem está acompanhando, para quem está chegando, saiba um pouquinho da sua história, do seu trabalho. E eu vou pedir para quem já está aí também, já para dividir aí, mandar um monte de coração, porque eu amo coração, Clarice também. Mete o dedo no coraçãozinho aí. Compartilhe É, essa live com os amigos, né? Com as amigas. E o tema vai ser bom sim. hoje. Beleza. Isso mesmo, né? Pode mandar o aviãozinho aí para compartilhar, né? Então, eu sou psicóloga de formação, né? Eu me formei há 15 anos. Já tem 15 anos, né? No... Inacreditável. Já tem 15 anos que eu formei em psicologia e aí eu me especializei em psicologia clínica, né? Passei pela psicologia social, comunitária, que me ajudou muito, né? Mas hoje eu estou bastante na psicologia clínica, né? E, e ao longo desses 15 anos eu vim fazendo várias especializações, pós-graduações, fiz também, me aventurei no mundo acadêmico, né? Num mestrado, dentro das psicologias oficiais e das práticas também ditas não oficiais, as práticas integrativas, né? Que são reconhecidas pelo SUS, né? Algumas, né? O Tantra a gente ainda está aí na iminência, né? De ser reconhecido e está merecendo, né? Uhum. Então eu fiz algumas formações, né? Eu sou hipnoterapeuta também, sou facilitadora de biodança, então sou terapeuta corporal, né? Trabalho com biodança e com terapia tântrica, né? A gente fez a pós-graduação, né, da Vala juntas em Uhum. sexualidade humana e terapêutica tântrica, né? Então, acho que essa sou eu, né? Fiz uma especialização em psicodinâmica também. Enfim, sou terapeuta sistêmica, acho que é bem importante, né? Então, me aventurei nas constelações também. Acho que essa é um pouquinho de quem eu sou profissionalmente, né? Interessante que todas essas formações que você tem, o quanto elas se unem, né? O quanto elas se complementam. Isso é muito legal. Quando a gente começa a andar nesse mundo das terapias, a gente vai vendo como uma complementa a outra. Você faz ali uma massagem tântrica, aí você vê a necessidade que você precisa de um acompanhamento psicológico. Do acompanhamento você vê, opa, tenho que trabalhar aqui nas minhas constelações familiares. E aí uma vai complementando a outra. E me tira
uma dúvida. É possível que uma pessoa que seja atendido com você, né, um interagente, em uma dessas terapias, passe por todas sendo sempre com você? Ou é preciso ter outro profissional acompanhando? Vamos supor, fez a massagem tântrica contigo e precisa desse suporte psicológico. Pode continuar sendo feito com você? É possível, desde que a gente avalie assim, a qualidade da relação terapêutica, né? Uhum. Então, tem uma série de coisas a ser avaliadas, né? Essa relação terapêutica, a genuinidade, né, que as pessoas procuram, né? Por exemplo, alguém está no processo psicoterapêutico, aí a gente precisa entender a demanda, né? Identificar a demanda para uma massagem tântrica, uma terapia tântrica, né? Porque às vezes pode ser uma contratransferência, né? Que é, enfim, uma transferência, na verdade, né? Que é uma série de projeções ali, né? Que o interagente pode fazer na figura do terapeuta, curiosidades, enfim. Então, é possível, né? Mas a gente precisa avaliar bem se isso vai ser construtivo para o processo da pessoa ou não. Mas é possível, porque essas terapias, como você colocou, elas podem conversar, né? Que ótimo. Eu te fiz essa pergunta e te cutuquei porque eu gosto muito de falar e de deixar bem claro que cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, né? Existem princípios em cada uma, mas cada pessoa é um caso. E é justamente por existir cada caso um caso que essa live aqui se formou para a gente trazer essas questões que as pessoas ficam muito curiosas, pelo menos comigo. Quero saber se com você, quando você fala assim, ah, sou terapeuta de sexualidade. O que as pessoas te perguntam, Clarice? O que as pessoas falam? Como te olham, né? Conta aí pra gente, como é que é isso? Realmente levanta bastante, né, a curiosidade, porque a gente sabe que talvez, a gente é suspeita, mas acho que talvez a sexualidade seja o grande tabu, né, o grande segredo, onde moram as grandes feridas, os grandes segredos, né, da humanidade, né? Então, sempre levanta curiosidade, assim, especialmente como é que eu lido com isso, se os clientes se apaixonam, né? Se as pessoas que a gente acompanha se apaixonam pela gente, se acontece muito assédio, né? Propostas indecentes, né? Nesse sentido, né? Acho que e querem saber, né? Assim, qual que é o caso mais esdrúxulo que você já acompanhou, o caso mais curioso, ou um caso de que a pessoa se recuperou de alguma patologia, né? Enfim, ali dentro dos transtornos sexuais. São mais ou menos essas as manifestações, eu acho. Legal. Com você é assim? Comigo também. Comigo tem muito aquela questão assim, nossa, você deve ser muito boa de cama. E eu, que uma coisa tem Uhum. a ver com a outra, né? Porque Várias fantasias, né? se cria essa fantasia, assim, quando a gente fala de sexualidade, sempre cai ali no lugar do sexo, né? Ah, ensina a fazer sexo, dá aulas de como ser boa de cama ou ser bom de cama. E aí, quando a gente chega numa terapia de sexualidade, a gente vê que é muito mais profundo. Como você falou, a ferida é muito mais interna. E aí a gente vai trabalhando essas questões, né? Mostrar para a pessoa que sexualidade não é só o sexo é uma vertente ali da sexualidade. A sexualidade traz tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho, as relações familiares, as relações profissionais, de amizade, e principalmente a relação consigo mesmo. Então, assim, eu Uhum. escuto muito isso. Aí, quando eu vou explicar, aí a pessoa olha assim, ai. Não, mas você faz aquela massagem, aí volta para a massagem de novo. É uma Uhum. massagem que tem que ficar nu? Sim, é uma massagem que fica nu. Não, mas você não fica com vontade de fazer nada com essa pessoa? Não, não fico com vontade de fazer nada com essa pessoa. Mas como é isso? E isso é muito aceitável, né, Clarice? Enquanto a gente não entende, Natural, né? enquanto a gente não passa pela vivência, não tem esse sentir, que o Tantra traz isso, né, da gente sentir no nosso corpo, a gente tem essas várias e várias dúvidas e cria essa expectativa de quem vai buscar. E aí, por isso, a gente decidiu fazer essa live aqui para trazer um pouquinho disso. E aí, eu queria que você contasse um caso, assim, que você falou, cara, vai ser o primeiro caso que eu vou falar hoje,
vai ser esse caso. Conta aí pra gente. Joia. Primeiro eu queria dizer assim que toda essa curiosidade que se levanta, né, é compreensível e é natural, como você colocou, porque a gente tem assim uma deseducação sexual, né? A gente tem uma mordaça, uma censura nesse assunto, uma carência muito grande. Então por isso que surgem tantas curiosidades, né? Segundo, dizer que às vezes existem segredos que são absolutamente pueris e simplórios e aqueles que são ditos mais cabeludos, né? Então, assim, vou começar por um que é bastante polêmico, né? Que gerou muitas questões, gerou inclusive nas minhas supervisões aí, né? Com os mais experientes, muita discussão, né? Que foi um caso de pedofilia, né? Que foi, olha só, eu era ainda estagiária em psicologia, né? Estava terminando o último ano. E aí, o primeiro caso que eu peguei, na verdade, os primeiros casos que eu peguei, todos falavam sobre questões sexuais, de abuso, assédio, violência, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu pensei assim, gente, eu acho que eu tô atraindo, né? O que tá acontecendo, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que o terapeuta precisa levar do próprio processo, né? Entender o próprio processo para entender o que está chegando até ele, né? E aí eu fui conversar com a minha supervisora e ela disse assim, não, Clarissa, isso não é só com você. Realmente existe uma demanda enorme. Né? Eu comecei a conversar com os colegas e eu vi que não era só comigo, né? Então, eu não sei se isso me aliviou ou se me trouxe mais preocupação, né? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, mas a ferida na nossa sexualidade, ela é uma coisa pandêmica há muitos séculos, né? Talvez aí eu arrisco dizer, pelos meus estudos, né, desde o advento do patriarcado, aí há cerca de 7.000 anos, né? Então a gente está vivendo uma pandemia, né, na área da sexualidade há muitos séculos, né? Uhum. Então, mas esse caso foi um caso assim muito desafiante, porque a pessoa, ela era envolvente, ela era carismática, ela despertava na gente sentimentos de compaixão, né? E era um caso que começou a ser atendido por outra estagiária, porque nesses estágios, né, a gente precisa finalizar o atendimento quando encerra o semestre. Então, um outro estagiário vai atender, então tem esse prejuízo, né? E a estagiária que pegou esse caso, ela não pôde dar continuidade porque esbarrou em questões pessoais muito íntimas para ela. Né? Ela começou, ela era uma psicóloga infantil, também estava fazendo a formação em psicologia infantil, né? Então aquilo mexeu muito, né, internamente com ela, e ela foi muito sincera, falou para a supervisora que não ia dar conta de atender o caso. E eu acho que a gente enquanto terapeuta, a gente precisa ter essa honestidade, a gente não tem que dar conta de tudo, né? A gente também tem os nossos processos pessoais. Então eu me aventurei, me coloquei à disposição porque eu achei aquele caso extremamente desafiante, queria aproveitar todo o suporte que eu tinha da faculdade, né, e dos supervisores, e lá fui eu, né, e realmente era uma pessoa de fácil vínculo, né, que a gente sabe que nos processos terapêuticos o vínculo é muito importante para que a terapia possa deslanchar, né. E eu fui atendendo esse homem e eu comecei a compreender uma estrutura que a gente conhece como psicótica, né? Uma dissociação psíquica. É como se ele paralelamente, ele criasse uma realidade, né? É uma realidade à parte, né? Uma realidade própria dele, né? Então, ele dizia assim, ele não entendia por que era errado ele ter experiências sexuais com crianças, porque ele dizia assim, que as crianças gostavam, que as crianças tinham prazer, né? Inclusive, ele tinha sido encaminhado para a psicoterapia por uma questão judicial, então ele não foi por conta própria, porque ele não entendia. Aquilo não era uma questão para ele, não gerava sofrimento, e então ele foi por conta desse encaminhamento judicial. E então foi todo um trabalho assim, psicoeducativo, né? Psicopedagógico também, pedagógico, né? Que eu acho que também é terapêutico, né? De fazer ele entender a sexualidade infantil, né? Porque ele não entendia. Então ele criou uma realidade, né, paralela, onde as práticas sexuais, pelo que ele narrava, eram absolutamente afetivas,
Então a gente compreende que isso pode ser extremamente confuso para a criança, porque a criança ela também tem a libido, ela não é completa, ela não ela não chegou na fase genital, né? Porque a gente tem um caminho da libido na psicogênese, né? Na formação da identidade da pessoa, mas ela já tem libido, ela experimenta sensações de prazer, inclusive as brincadeiras. Elas são cheias de prazer, de alegria, né? E tudo bem, é saudável ter isso. Então, e elas descobrem a sexualidade entre elas. Essa é a forma mais natural e saudável, né, das crianças descobrirem a própria sexualidade. Então, e ele se relacionava com elas de modo afetivo, lúdico. Então, elas se envolviam. Aquilo era muito confuso para elas, né? Então foi assim todo um trabalho para ele entender, né, o que é a sexualidade de um adulto, a sexualidade de uma criança, dele também se reconhecer adulto, porque a confusão da identidade dele era tão grande que ele, em alguns momentos, ele se entendia como uma criança, né? Então, olha só que delicado, né? Casos que às vezes a gente julga, a gente demoniza, a gente, enfim, quer condenar, e eu entendo, né? É compreensível também, mas tem toda uma formação de uma identidade que às vezes está quebrada, né? Está psicotizada, que a gente precisa entender por que ela. O que aconteceu na história desse homem, né? Que ele se construiu assim. E aí, à medida que ele foi avançando no processo terapêutico, né, nessa parte mais pedagógica, né, de se entender adulto, de entender sexualidade infantil e sexualidade adulta, ele pôde então visitar, teve condições de revisitar a sua própria história e ele descobriu, num transe hipnótico, né, ele acessou uma memória que ele também tinha sido abusado, né? Isso eu vi sua expressão aí, tipo assim, a gente Nossa. já imaginei, né? Então a gente sabe que essa história é uma história aprendida, né? Que é uma história repassada de geração para geração. Então, isso, olha só, eu estou falando né? Mas muitas vezes esses sentimentos libidinosos, né, em relação a crianças, eles surgem porque foram experiências afetivos sexuais aprendidas. Todo abusador, eu arrisco dizer que todo abusador, ele foi abusado, né? Todo algoz já foi vitimizado, vamos colocar assim, né? Então, essas pessoas também precisam do nosso tratamento, porque se a gente cuidar só das vítimas, talvez a gente esteja só enxugando o gelo, né? Então, esse é um caso que eu acho muito, muito sério, muito grave, né? Para a gente entender que nível chega a nossa deseducação sexual, que vai passando gerações e gerações e gerando muito sofrimento psíquico, né? E engraçado que, assim, é uma questão muito X. Esse dia a gente conversou na rádio sobre isso. Porque na escola não tem essa educação sexual desde pequeno. Porque é ensinado que se Uhum. você dá aula de educação sexual, você vai estimular a criança a fazer sexo. E não é. Quando você ensina a criança sobre o corpo, sobre qual tipo de prazer é aceitável na idade dela e qual que não é, já estaria diminuindo a grande quantidade de vítimas. E aquele que foi vítima na infância se identificaria. Então, olha só, nossa, como é importante isso, né? E a gente, por essa doença social, e eu coloco a gente, porque é Uhum. eu, é você, é todo mundo, é a Sim. sociedade. Quando a gente olha para a sexualidade só pensando no sexo adulto, Uhum. né? No sexo Uhum. prazeroso, entre aspas. Então, assim, Uhum. esses segredos, que são segredos, porque também é um desafio uma pessoa entender que ela está doente naquele momento. Ah, vocês estão protegendo uma pessoa que pratica esse ato? Não. A gente não está justificando, não justifica, mas a gente está explicando o que tem por trás de tudo o que a mídia Exato. joga ali na nossa cara e pronto, né? E aí, quando a gente Exato. vê um crime como esse, a gente também tem responsabilidade sobre isso, mesmo que de forma Uhum. indireta. Quando eu não faço uma educação sexual com meu filho, com a minha filha, quando eu, enquanto Uhum. terapeuta, não falo aqui nas redes sociais ou com as pessoas que estão próximas a mim
o quanto elas podem mudar a forma de falar com o filho em casa, enquanto a gente não briga por educação sexual nas escolas, né? Então, todo Uhum. esse sofrimento também é responsabilidade nossa. É Sim. responsabilidade nossa, né? E aí fala, nossa, nunca pensei sobre isso. E eu acredito que muita gente que esteja aqui ouvindo a gente, Uhum. talvez nem tenha nunca pensado sobre isso. Então, assim, Exato. vale a pena a gente abrir a cabeça. E o abrir a cabeça não é virar frequentador de casa de swing e fazer putaria, não. É muito mais profundo. O abrir a Uhum. cabeça é sair desse lugar de ser manipulado, do que te dizem tá Uhum. tudo certo e acabou, né? Exato. E Exato. um segredinho assim que você falou, gente, esse segredo aqui eu não vou deixar passar, porque eu acho que esse aqui o povo vai ficar, opa, um que seja menos cabeludo, vamos assim se dizer, né? Menos polêmico. Tá. Nossa, tem alguns, né? Mas falando de, nossa, menos cabeludos, deixa eu ver. Bom, tem alguns que Os... são bem pueris, né? Da Uhum, pessoa ter fetiches com, por exemplo, uma coisa que me tocou muito, inclusive num momento que você estava, né? Num dos nossos workshops, né? O fetiche de um dos colegas nossos que era ser acariciado no corpo inteiro. Você lembra disso? lembro. Isso me tocou demais. Porque, gente, é tão pouco que ele está pedindo e tão maravilhoso ao mesmo tempo, né? A ponto de virar um fetiche. Como assim? Essa pessoa nunca foi tocada no corpo inteiro, com plenitude, com inteireza, né? Como é que é isso, né? Então, era um fetiche dele, foi alguma coisa que mexeu muito com a gente, né? E Demais. foi muito lindo, porque a gente pôde, todo mundo, né, assim, levou o carinho para ele, o toque afetivo, né? Alguns puderam se despir para sentir esse contato pele com pele, né? Que é tão nutritivo, né? A gente não precisa só de água, de alimento, né? De sono, a gente precisa também do contato humano, do calor, né? Então esse é um fetiche, assim, absolutamente que eu jamais imaginei que eu poderia ouvir, né? Que não foi dentro da prática clínica, né? Mas foi num contexto, né, de formação que me tocou bastante. É. E é que nem se falou, é uma coisa tão simples. Tipo assim, como assim essa pessoa Hum, não é tocada, né? Ter que se tornar um fetiche, o que que é o fetiche? É uma fantasia, é um sonho, é algo que muitas vezes é tão assim inimaginável de se realizar que você nem arrisca fazer, né? Então, assim, é muito simples, mas é muito profundo isso. Isso mostra o uhum, quanto cada vez mais a gente está desconectado de si e do outro, né? Eu vi uma exato. reportagem uma vez, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, eles pagam para uma profissional para ela ir dormir abraçado. Só Uhum, isso, não tem sexo, não tem nada. Aí a gente diz, mas só isso? Esse só isso, ele é extremamente nutritivo, muitas vezes uhum. muito mais do que muitas relações sexuais, mas que a gente não se atenta por falta dessa educação sexual, né? Desse conhecimento tão rico. Muito importante isso que você trouxe, Dava. Acabei de me lembrar de um caso também, assim, nesse nível, né? Que não é cabeludo, que é simplório e ao mesmo tempo tocante e transformador, né? Que é o caso de uma pessoa que eu acompanhei que ele buscava prostitutas e ele não tinha relação. Ele conheceu uma prostituta, uma garota de programa, que ele ficou tão vinculado afetivamente com ela e ele achava ela de uma sensibilidade, de uma beleza, que ele só conversava com ela, né? E esse só conversava era absolutamente terapêutico e acolhedor para ele, né? E aí ele passou aí semanalmente, assim, e ela perguntava se ele queria, né, o serviço, né, completo, e ele dizia que não, que aquilo ali já era absolutamente orgástico para ele, né? Até que ela precisou se mudar de cidade e aí ele veio para psicoterapia, né? Porque ele entendeu que ele precisava era de escuta, né? E não de sexo, né? Pelo menos naquele momento, assim. Não de sexo daquela forma, né?
Então, esse também é um outro caso, né? Que é super simples, né? E bastante É. revelador. Você falando de prostituta, eu já atendi uma garota de programa e foi assim um dos atendimentos mais marcantes, assim, mais lindo da minha vida, porque eu aprendi muito, 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 gente. E ela tinha esse lado terapeuta. Um dia ela falou uma frase que me marcou profundamente. Ela disse assim: eu vendo um serviço e não o meu corpo, mesmo que o meu serviço seja o meu corpo. Então, eu trabalho para quem me trata como ser humano e não como um objeto. Eu falei, meu Deus, eu falei, deixa eu te falar, você é uma terapeuta, querido, você precisa se transformar, se conhecer mais, aprofundar nesse lugar que você é. E aí ela contou Uhum. vários casos de homens que iam e ficavam conversando. Exato. Conversavam, saía, né? Era como se fosse um encontro. Gente, e Uhum. como as pessoas, e eu me coloco nesse lugar, como eu sinto falta de um encontro sem esse objetivo final. Às vezes não é nem final, ele já é inicial, né? De fazer sexo, de Uhum. dar sexo, de aquela coisa assim, vamos logo para o que tem que fazer, acabou e pronto, porque é uma fuga dessa conexão. É uma fuga Exato. desse verdadeiro despir. Eu costumo dizer que as pessoas Uhum. transam nuas, mas estão totalmente fardadas ali de várias e várias ferraduras, ferramentas, se protegendo de trás de um castelo, né? Por conta Uhum. desse simples toque, né? Desse Exato. olhar para o outro como um ser humano antes de um objeto sexual. Eu tive Muito um, bem. eu tive um caso também, Clarice, que eu achei muito interessante, assim. Hoje em dia a gente fala muito sobre o lado danoso e cruel da pornografia, né? Mas e isso tá tão assim, saiu de um extremo, foi para o outro, que às vezes a pessoa vai se masturbar e se sente muito sujo, muito pecaminoso, porque uma vez viu, ou então o único acesso que tem essa pessoa é ver um filme pornô, porque não tem vivência, não consegue vivenciar com mulheres. Nesse período de pandemia, então, que complicou mais ainda esse contato, né? Então eu lembro assim que essa pessoa se sentiu muito culpada, muito errada, não vou para o céu e aquela coisa toda. E eu falei, gente, como assim, né? Uma coisa tão. Respira, calma, vamos Uhum. trabalhar isso daí. E isso tá Uhum. todos os dias comigo, com você, com o outro. São pequenas coisas que podem se tornar grandes coisas e grandes coisas que podem se resolver se tornando pequenas coisas, né? Então, assim, Sim. é muito interessante a gente ouvir o nosso segredo, como diz a live, Uhum. né? Vamos falar dos segredos, porque é esse o objetivo. Ouça o seu segredo, coloque ele no seu Uhum. colo, tira ele lá do canto escondido, traz ele aqui para frente, vê mesmo o Uhum. verdadeiro tamanho. Se não dá conta de tratar com ele só, pede ajuda, né? Hoje a gente vê Uhum. aí tantos terapeutas, tantos profissionais, psicólogos que estão aqui disponíveis igual nós para poder ajudar nesse Uhum. lugar, nesse processo. Porque senão as pessoas morrem, as pessoas estão aí igual esses filmes de zumbi vivendo, Uhum. mas estão mortos, né? Então, o convite para Exato. quem está acompanhando aí é isso: vivam, ouçam os segredos. Quem está aí ouvindo, o povo está quietinho, conta aí para nós o que vocês estão achando. Imaginavam que ia ouvir esses segredos, né? Lembrando que o valor da partilha de um segredo dentro de um contexto protegido, elegendo os nossos confidentes, ele já tem um valor de cura assim imensurável, né? Então, quando alguém se confessa no seu segredo, que se confessa primeiro para ele mesmo, né? Que às vezes o recalque é tão grande, né? Joga lá, né, no inconsciente, nas profundezas, né, do ser, e aí ele pode
Então, confessar para si mesmo e depois partilhar. Claro, a gente não compartilha com qualquer um, porque tem pessoas que não honram, né, as nossas confidências. Não, então, assim, eleja os seus confidentes, eleja o seu espaço de segurança para trazer suas questões, né, que são íntimas. Mas é absolutamente transformador e curativo, né? Porque os segredos, até pontuei aqui. Posso dar uma geral, né? Os segredos que eu Uhum. escuto são desejos homossexuais, desejo de troca de casais, né, swing, enfim, ou de orgias, né? Desejo por fazer sexo em lugares e contextos proibidos. Esse é campeão, né? Acompanhei um caso de um seminarista que foi bem sofrido, né? Que tinha os desejos e aconteciam coisas, né? Assim, que gerou muito conflito para ele, né? Então, esse desejo de fazer sexo na igreja, né? Em lugares onde é proibido, onde o sexo é entendido como pecado, como algo proibitivo, né? Então, isso é muito comum. Outro segredo, nunca ter confessado que é anorgástica, que nunca teve uma experiência de orgasmo. Muitas, em geral, mulheres, né, têm esse segredo, né, que não confessam que nunca tiveram um orgasmo, que é uma coisa muito triste, né? Se apaixonar e gostar do abusador. Esse é um segredo que dá um nó na cabeça, gera sofrimento, gera assim uma desconfiança de si mesmo, né? Que é experimentar durante o ato de abuso prazer e algumas se confessar, inclusive, tendo orgasmos e orgasmos múltiplos. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Prazer sobre sexo violento, né? O band-aid, né? Que Uhum. é bem comum, o BDSM, né? Então, vamos ver o que mais aqui. Clarice, você falou uma palavra. Incesto Hum. também. Incesto e uma certa dose de satisfação, né? Em experiências sexuais entre irmãos, entre tudo isso eu já escutei, eu acredito que você já tenha escutado, Davala. Sim. E você falou uma coisa muito importante que eu acho que é muito legal a gente trazer esse segredo aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. Porque para mim foi um segredo na nossa formação, quando a gente teve aquela aula sobre os fetiches versus as dores da criança infantil. A relação que tem aí. Aquilo para mim foi assim, Alice no País das Maravilhas, porque eu nunca tinha nem, nem imaginava aquilo, né? Não tinha uma formação de psicologia e tudo. Mas tudo Uhum. isso só é permitido entender quando a gente entende uma palavra que você disse e que é muito comum na nossa sociedade, que é o recalque. O que que é o recalque quando ele está dentro aqui da nossa cabeça? O que que é isso? Conta aqui para a galera que está acompanhando a gente, dá um exemplo aí bem, bem assim. Ixi, agora eu entendi o que é recalque. Tá. Recalque, assim, a grosso modo, né? Falando em poucas palavras, recalque, ele é um mecanismo defensivo do psiquismo, onde eu pego alguns conteúdos intrapsíquicos, né? Então, enfim, um desejo meu, sei lá, um desejo por experiências homoafetivas. Aí eu pego esse desejo meu, não aceito, recrimino, né? E me condeno, aí eu pego esse material, esse conteúdo e coloco lá na barreira do inconsciente, né? Então ele fica recalcado. Eu recalquei esse conteúdo, coloquei lá no Vale da Sombra, não quero olhar para ele, recrimino, nego até não poder mais e mais. Eu projeto em você, Davala, porque é você quem tem esse desejo, não sou eu, não. Você que quer ter sexo com outra mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é feio, é pecado, você vai para o inferno, isso é condenável, entende? Então, esse é mais ou menos o mecanismo, né, a psicodinâmica desse mecanismo defensivo que a gente dá o nome de recalque. É aquela coisa, né? A banana, o macaco, quando não alcança a banana ou não tem coragem de alcançar, diz que ela tá podre, né? Então, Uhum. a da vala que tá errada, a da vala que quer ficar com mulher, eu não gosto Não, disso, o isso é um problema é seu, absurdo. Davala. É, Você que tá tem gente que louca. e tem gente que cria assim um ódio, né? Um ódio profundo, uma coisa assim.
E aí a gente vê muito isso com relação às pessoas LGBT, né? O ódio que os héteros têm sobre essas pessoas, ao ponto de estar no lugar de incomodar tanto de sair. E aí a gente vai ver o Uhum. porquê. Em terapia a gente trabalha isso, a gente vai entender que esse recalque, essa negação disso, pode estar muito ligado com o querer daquela pessoa, né? Com o Uhum. medo de assumir que quer Sim. experimentar, que quer visualizar, que quer ver isso. E aí, quando a gente vai ver Uhum. os fetiches, como a gente viu nas aulas, né? Tem um fundo também lá da criança, como você contou no caso do rapaz que era pedófilo, ele já tinha sofrido aquilo. Então, assim, o que as suas fantasias estão querendo dizer sobre você? O que os seus Uhum. fetiches estão projetando sobre você? Dizendo que você necessita daquilo, que você quer viver aquilo, que você tem curiosidade sobre aquilo, né? Eu lembro que na nossa aula teve um caso que me marcou muito, muito mesmo, muito assim, que era de uma pessoa que queria ser vista, né, por outro, ser observado, ser admirado pela outra pessoa e tudo. E aí nessa aula, gente, para contextualizar quem está aqui, a gente tinha que tentar entender qual era esse desejo, o que estava recalcado ali naquela pessoa, né? E O aquela desejo pessoa, infantil, né? e Uhum. simplesmente o que aquela pessoa mais desejava era ser vista por ela mesma, ela se reconhecer como ser humano, ela se achar sensual, se achar bonita, se tocar, se sentir. E quando a gente diz se tocar, não é só a masturbação é, no órgão genital, é muito mais profundo. É querer estar junto consigo mesmo, é gostar da sua companhia. E ela tinha várias e inúmeras fantasias, sempre assim, sendo vista, sendo olhada. E aí isso é muito interessante, né? E fica aí um Uhum. prazer de casa para quem está assistindo a gente. Pegar um caderninho, escrever lá, olha, eu tenho uma fantasia disso, tenho uma fantasia daquilo. E aí é um desafio, viu, gente? Pode dar aí um tico-teco aí, qualquer coisa pode chamar a Clarice, pode me chamar que a gente auxilia. Marca aí umas Aham. sessões para auxiliar nesse processo, mas é muito válido. O segredo diz Sim. muito sobre você, em primeiro lugar, né, Clarissa? A gente sempre acha que o segredo Totalmente. é do outro, é o que o outro vai achar, mas a verdade, o medo não é do que o outro vai achar, é do que eu acho, Uhum. é do que eu sinto, é do que eu Sim. condeno, né? Eu tive um Sim, isso. caso também, você falando aí, eu lembrei agora, e aí depois eu te passo a bola se você quiser falar mais algum, de um cara que revelou pra mim que ele não gostava de homens, mas ele sente o prazer em fazer sexo oral em travesti. E eu, Uhum. que interessante! Me fale mais sobre isso, né? E aí ele ficou assim: você não vai me condenar? Você não vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu falei: não. Como não? Eu falei: não. E na época eu não era terapeuta ainda, né? Eu falei: não. Uhum. Eu quero entender como que funciona aí dentro de você, só isso. E isso é um convite para quem está assistindo a gente. Quando você escutar o segredo do outro, não condene, não julgue. Se a pessoa teve a confiança de te contar, procure ouvir desse lugar de empatia, né? Sem julgamento. Cada um tem os seus porquês e às vezes nem tem os porquês de sentir. Tem coisas que a gente não escolhe sentir, simplesmente é. A gente pode escolher a forma que vai agir perante o que a gente sente, né? E esse Uhum. caso, para mim, foi muito assim. Eu, gente, como assim? Na época, eu estava fazendo atendimento com o psicólogo. Aí eu falei pro meu psicólogo, nossa, eu conversei com o cara e ele falou isso. E eu achei demais, porque eu queria entender como é que era aquilo nele. Aí o meu psicólogo, sério, você falou isso pra ele? Eu falei, você pode ter salvado uma vida. Aí eu, oxe, só porque eu falei isso? Ele é, Bianca, Uhum. porque isso faz com que muitas pessoas se matem, se suicidem. A gente está no mês, né, Setembro Amarelo, falando sobre isso. Então, assim, não julgue, gente. Ouça quem chega até você. Se você não der conta, como você deu o exemplo da sua colega que estava em formação, que era psicóloga,
oriente para outra pessoa, indique a outra pessoa, né? Fala, olha, eu agradeço a confiança, mas eu não consigo trabalhar com esse conteúdo porque eu não tenho ferramentas. Então, eu vou te indicar fulano, Uhum. vou te orientar Uhum. ciclano. Então, assim, a sugestão é essa. Chegou um segredo cabeludo, você não deu conta de cortar aquele cabelo, você não é cabeleireira de segredo, você fala, ai meu Deus, passa para Clarissa, me chama, mas não julguem as pessoas que contem o segredo para vocês, né? Poxa, Davala, assim, tão importante isso que você está trazendo, né? Que acho que uma boa reflexão aqui para quem está assistindo a gente é assim, que às vezes a gente não dá conta nem de acessar o nosso segredo, que é algo que está tão recalcado que a gente não acessa. Então, assim, e aquilo vai gerando uma série de perturbações na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, né? Vai gerando, às vezes, transtornos sexuais, enfim, conflitos diversos, né? Então, assim, gente, toda vez que vocês reagirem, eu acho que essa é uma boa orientação, sabe? Toda vez que vocês reagirem frente a um conteúdo que chegar para vocês, né? De forma colérica, de forma histérica, de forma julgadora, de forma a condenar, presta atenção. Isso está falando muito sobre você. Por que que você precisa se defender tanto desse conteúdo, né? O que que toca em você? O que que esbarra em algo que é muito seu? Que é muito delicado, muito sensível e você prefere deixar lá no Vale da Sombra, né? Do esquecimento. Então, assim, a Davala trouxe uma coisa que é fundamental, inclusive para quem se propõe a ser um terapeuta, né? Que ela já tinha. Tem pessoas que mesmo sem formação, ela traz na vocação, né? Ela traz no DNA, que é o caso da Davala, né? Que é esse interesse genuíno de acolher pessoas nas suas mais variadas manifestações de feiura e de beleza, né? Porque a gente escolheu ser terapeuta e não juízes, né? Acho que é uma profissão extremamente importante, também a profissão de juiz, né? Mas não é a profissão que a gente escolheu. Então, você tem todo o direito de não dar conta de um conteúdo, seja honesto, seja sincero, se não está dando conta, está esbarrando em limites muito pessoais e observa, né? Por quê? O que que aquilo está falando de você? Né? Não é o outro, nunca é o outro, né? Tá falando muito mais de você. Então, todas as vezes que eu tenho uma reação exagerada, desproporcional, opa, Clarissa, o que que é? O que fez eu enganchar? Essa é a pergunta. Aonde eu me enganchei com essa pessoa que eu tenho essa necessidade de condenar, de julgar, de dizer o que é certo, o que não é? Quem sou eu? Né? Então, acho que muito importante isso que você colocou, e uma das coisas que me ajuda muito na clínica é observar essas reações, às vezes gratuitas e desproporcionais, e altamente violentas, né? Eu lembro uma vez, num grupo de biodança, eu comecei a me propor a me aprofundar bastante na linha da sexualidade, né? Porque dentro da biodança a gente trabalha com 5 linhas, então é a afetividade, criatividade, sexualidade, vitalidade e transcendência. E aí eu me propus trabalhar bastante essa linha, né, da sexualidade, do prazer, da transcendência também. E chegou um momento que tinha muitos homens no grupo, né? Porque geralmente essas práticas de terapias, principalmente em grupo, né, elas têm muito mais mulheres do que homens, né? É uma coisa bem sintomática. E aí começou a dar muitos homens, e teve um momento que eu fiquei com um grupo que tinha mais homens do que mulheres. E aí foi uma situação super difícil, porque as vivências, elas tinham muito contato corporal, muita carícia, muito toque, né? E os homens, a gente sabe que tem uma série de senões, né? Uma série de dificuldades e resistências, né? E aí, o que aconteceu? Eles, na outra vivência, né? A gente começa com uma intimidade verbal, né? E aí eles trouxeram, assim, dois deles, né? De forma muito, muito defensiva, que eles não conseguiam experimentar a experiência erótica com outro homem, que eles não conseguiam, e a gente não estava entrando na verbalização com esse assunto ainda. Foi algo precipitado, gratuito, e tinha um afeto muito agressivo, né? Então, claramente, eu estava vendo o material recalcado daquele homem. Fazendo isso, os homens estão se confessando nos seus desejos mais ocultos, mais reprimidos.
Porque ninguém tinha perguntado isso para eles, né? Ninguém tinha. Eles poderiam ter falado de uma outra maneira. Olha, foi uma experiência difícil, né? Receber o toque de outro homem, ou tocar outro homem, mexeu comigo, mas era uma reação colérica, né? Agressiva, né? Muito defensiva, né? E aí eu aproveitei, né? Que a gente aproveita, tem vários personagens no grupo, né? Eu aproveitei que tinha um colega nosso, que você conhece, né, Davala, que é um menino novo, que cheio, assim, super aberto a se desconstruir, né, nessa masculinidade tóxica e construir um homem mais afetivo, mais sensível. E aí eu perguntei para ele, ele é terapeuta tântrico, né? Eu perguntei para ele, fulano, como é que você lida com o toque entre os homens? Quando os homens te procuram para você fazer massagem, como é que é isso? Aí, para trazer uma outra referência, né, de masculino. E aí ele deu assim uma aula de naturalidade, né, de sensibilidade, falou que foi muito importante ele atender os homens e poder tocar os homens afetivamente, porque foi uma oportunidade de se reconstruir, né, desse masculino adoecido e poder tocar um homem amorosamente, porque geralmente os homens se tocam com porrada nas costas, com, né, e aí seu viadinho, é sempre uma forma muito hostil de cumprimento, né, que às vezes a gente naturaliza, né? Não, é humor, é brincadeira, mas aquilo é altamente sintomático, né? Inclusive as guerras, né? Assim, e os crimes, né? Os assassinatos que acontecem muito mais nesse público masculino, né? Onde eu atravesso uma espada nesse homem, onde eu baleio esse homem. O que está dizendo isso? Se eu não posso te tocar amorosamente, com ternura e afetividade, eu te toco com uma porrada. Eu te lanço uma espada, eu te lanço uma bala. Então, o que a gente não suporta é o não toque, é o não contato. Então, se a gente não se tocar afetivamente, a gente vai se tocar agressivamente. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu brinco, eu costumo dizer que é uma questão de política pública, né? A gente recuperar a naturalidade e a sensibilidade do toque afetivo, inclusive entre homens. Garantindo esse homem na sua masculinidade, né? Porque isso não vai falar da sua masculinidade, que é um dos desejos dos segredos, né? Que são os desejos homossexuais, como você trouxe, né? Como é confuso. Eu gosto de mulher, mas eu tenho tesão em fazer um sexo oral num travesti, né? Eu gosto de mulher que tem falo, que tem pênis, né? E isso é algo até comum, né? Não é tão raro assim, né? Sim. Então, como a sexualidade, ela é fluida, né? Como ela é complexa. E aí a gente fica tentando encontrar uma série de categorias para dar conta da sexualidade, né? É hétero, é bi, é pan, é isso, é aquilo. E assim, nenhuma categoria vai caber a pluralidade, a complexidade e a riqueza do ser humano, né? Porque não cabe, né? Então, É. isso eu acho que é uma coisa importante também de falar. E isso que você trouxe, gente, muito importante, porque isso vai de um simples lugarzinho que ninguém olha para um lugar muito trágico. Como aquela reportagem que a gente conversou e compartilhou. Um homem foi fazer um exame da próstata, ele estava armado. Durante o exame do toque que o médico fez nele, ele teve uma ejaculação. Por conta disso, ele atirou no médico. Olha a gravidade disso. Olha o nível que chega. É natural, é físico o corpo ter essa reação. Mas isso não quer dizer que esse homem está atraído com o médico, que ele quer casar com o médico, quer ter uma relação. Não, mas na cabeça dele, isso é tão proibido, isso é tão errado, isso é tão. Assim, eu não posso ter Recalcado. esse recalcado, eu não posso ter isso, que ele teve que tocar o outro de uma forma agressiva. Então, assim, nós somos seres humanos que precisam de toque. E como você disse, se a gente não aprende a tocar com amor, e esse amor que eu estou falando não é só o amor sexual, é o amor fraternal, de abraçar um homem, de dizer que amo o amigo, dizer que amo o irmão, e tá tudo bem, como as mulheres fazem, você vai tocar dessa forma agressiva, violenta, né? E atirar no médico num processo de atendimento de saúde. Gente, olha a gravidade que os segredos levam as pessoas. E gravidade, assim, né, muito forte,
como uma coisa simples. Eu vou dar um exemplo simples e que a gente pode olhar aí no dia a dia essa questão que a, que a Amita trouxe pra gente sobre essa questão do olhar quando incomoda demais. Vou dar um exemplo bem besta. Meu cabelo aqui, ele tem uma mecha branca natural e antigamente eu pintava ela e ela ficava maior. E tem uma pessoa que fica incomodadíssima, incomodadíssima, incomodadíssima com isso, sabe, Clarice? Que um dia chegou em mim e falou bem assim: e se durante um dia você estiver dormindo, se eu pintasse seu cabelo e quando você acordar, seu cabelo tivesse pintado, o que que você faria? E aí eu ri e falei: primeiro eu ia na delegacia, porque você me violentou enquanto eu estava dormindo. E segundo, meu convite é que você olhe para dentro de você. O que que você está escondendo aí dentro de você? O que que você não tem coragem de mostrar para o mundo que faz com que quando você olha para o meu cabelo te incomode tanto? E isso Uhum. vale para tudo. Isso vale quando a gente tem preconceito com o negro, quando a gente tem preconceito com uma pessoa que é homossexual, quando a gente tem preconceito com uma pessoa que é gorda, com uma pessoa que é deficiente, com uma pessoa que é rica, né? Tem isso. Então, assim, olhe para essas coisas que te incomodam de uma forma assim. Eu costumo dizer que às vezes uma coisa impacta a gente, e a gente fica ali 15, 20 minutos com aquilo na cabeça, depois você dorme e passou, você nem lembra. Então ali não tem nada seu. Mas se você dormiu e aquilo continuar com você, pode Levar para ter a cama, né? certeza que é seu. É, Tem uma máxima literalmente. budista que diz assim: corrige em ti aquilo que não aprova no outro. Eu acho que fala um pouquinho disso que você está dizendo, né? E, Uhum. e sobre essa notícia que você trouxe, né? Sobre, desse médico, dessa situação aí, né? Da ejaculação, que, enfim, que o paciente ejaculou no médico e veio a dar um tiro, né? No médico. Tem uma pessoa aqui dizendo pra gente, a Ellen Barros, que é fake news, né? E Ah, pois é, e isso eu acho que assim, isso é importante a gente comentar também, porque pode ser como pode não ser, né? 50% para cada lado, né? sim, sim, Mas de qualquer forma, eu acho extremamente emblemático, porque se é uma fake news, qual é a necessidade da gente criar uma notícia como essa? O que que isso fala sobre nós, né? E se aconteceu, bom, também é grave, né? Então, de sim. qualquer forma, né? Eu acho que é bastante curioso e bastante sintomático, né, da nossa cultura que tem uma série de limitações, né, em relação ao exercício da sexualidade, né? Porque isso é uma Uhum. coisa também que acontece, inclusive eu discuti na minha monografia sobre o resgate da sexualidade sagrada, alguns fenômenos, né, alguns atos reflexos, né, que são próprios da nossa, do nosso sistema parasimpático, né? São manifestações reflexas, né? Autônomas do nosso organismo, né? Então, o que que acontece? Nas vivências de biodança, eu já me deparei com situações onde a pessoa, um homem, tem uma ereção, porque está vivendo, está ali vivenciando um toque, um acariciamento, ele pode ter ereção ou não. O que o corpo traz é absolutamente natural, então não está errado nem certo ter ereção, é natural, né? Não ter tá certo, ter também tá certo, né? E muitas mulheres ficarem com um comportamento extremamente evitativos, né? E, enfim, histéricos, porque aquele homem estava excitado, aquele homem ficou ereto, né? E aí, diante daquela situação, eu perguntei, mas esse homem fez o que com o pênis dele? Ele introduziu em você? O que que ele fez? Não, não, ele só estava ereto. Eu falei, gente, então como é que faz, né? É uma resposta natural do corpo, né? As mulheres também se excitam, mas a gente não vê, né? As pessoas não veem, porque é uma excitação muito mais sutil, né? Mas a gente tem a lubrificação e tal, ninguém vê, mas acontece. E para os homens, como é que é isso também? Isso também é uma experiência opressora, né? Assim, então, Uhum. da gente poder naturalizar, e aí eu não estou defendendo aqui homens e mulheres, mas naturalizar as manifestações do corpo, né? Nesse Sim, sentido. sim. E que muitas vezes elas são simplesmente o que são, como você mesmo falou, né? Não tem Uhum, aquela intenção, né? E aí vai na exato. dor de novo. E é sempre, né, Clarissa, não tem como. Sempre o que eu vejo no outro
que me incomodou demais, desesperou demais. Pera, apontou o dedo para o outro. Tem mais 3 dedos apontando para você. Olha para esses 3 dedos e fala, tá, o que vocês querem dizer sobre mim, né? Então, Exato. a gente já está chegando no final, a gente tinha se programado aqui para meia horinha, mas o papo rendeu, né? E Nossa, eu quero ver se quem está assistindo a gente, alguém tem alguma pergunta, quer trazer alguma questão, né? Enquanto isso, eu vou deixar a palavra com você, Clarice. Se você quiser, fala o seu Instagram também, para o pessoal te acompanhar. ah, tá certo. Gente, eu não senti a hora passar. Não, a gente combinou meia hora mesmo, eu não senti. Mas, enfim, meu Instagram é reis.clarissa, né? Se alguém precisar entrar em contato comigo lá no direct, será uma alegria, né? Eu sempre respondo, às vezes não de pronto, né? Mas em algum momento eu respondo. E se alguém tiver alguma dúvida também, não sei se dá tempo, né, Davalo? Você tem que abrir outra live, se você pode, se você, enfim. Não dá tempo sim. Quem estiver assistindo a gente pode mandar pergunta aí, aproveite, tragam aí as dúvidas, os segredos. Pode falar que é um segredo do amigo, do amigo da amiga que queria saber sobre, que a gente está disponível para abrir. Ainda não deu aqui para encerrar, não, Clarissa, mas está próximo, então dá para a gente colocar. Eu queria pedir para quem tiver aí, Marina, se estiver acompanhando a gente, coloca para mim o Instagram da Clarissa para mim poder fixar no comentário, porque aí quem está acompanhando pode Ah, seguir, né? Eu fixei aqui o aham. acolher e não julgar, e aí quem está assistindo, eu queria que tirasse um print meu e da Clarissa aqui, vou fazer uma cara bonitinha, Clarissa, para não sair com aquelas caretas. E Ah, tá. marque nos status aí de vocês com a frase ou hashtag acolher e não julgar. Só vai saber quem estava aqui com a gente. Quem não estava, vai clicar depois para assistir. Combinado? Então, vamos fazer uma cara aí bonitinha. Acho que deu. Eu vou até tirar, deixa eu ver se consigo tirar um print aqui também. Aí, acho que foi. Chegou uma pergunta aqui pra gente. A pergunta que eu tenho é: quando será a próxima live de vocês? Vamos Vamos continuar agendar, assim. né? Vamos. Davala e eu estamos sempre trocando figurinha, né? A gente tem muita proximidade, né? Muita intimidade uma com a outra. Então, essa pergunta aí é bem fácil da gente resolver, né? Semana que vem a gente já começa a divulgar, vamos ver uma data que combine direitinho. Pra ver Aproveitando, Mariana, tem sugestão aí de tema para a próxima live? se Vamos ouvir aqui, né? você tirou da minha boca, Davala. Uhum. Quer falar mais alguma coisa, Clarissa? Porque eu gosto quando eu pergunto, dá um tempinho, porque às vezes tem um delay, né? Aí às vezes a Sim. pergunta chega depois. Tá. Eu tô preocupada com o tempo, que senão a live pode cair e a gente perde a live, né? Então, acho que agora realmente a gente só agradecer demais, né, a oportunidade, o seu convite maravilhoso. Vamos repetir com certeza, né? Já encorajadas pela pergunta da Marina, né? Marina, né? Isso. Então, e agradecer a presença de todos, a participação, né? E desejar uma boa noite, que todo mundo possa ficar em paz, segurança e saúde. Assim seja. Então é isso, vamos encerrar. A gente já tem o tema para a próxima live: Amor sem preconceito. Hum. Adoro. Edith, a live vai ficar salva. Você pode correr lá no meu IGTV e assistir. E eu quero agradecer demais. Para mim é uma honra ter você aqui. É muito amor, gente, por essa mulher. Essa mulher é fantástica. E que a gente se concretize aqui a próxima live. Gratidão, gratidão por todo mundo que está aqui. Espero que tudo que a gente trouxe tenha tocado o coração de vocês e que vocês possam tocar muitos outros corações com tudo que a gente trabalhou aqui. Tá bom? Um Tá beijo. bom, pessoal? Completamente Obrigada. recíproco por você. Beijo, Tchau, querida. pessoal. Tchau, pessoal.
Eita, agora não tô conseguindo encerrar a live, peraí.